E esse assunto já é o nosso primeiro assunto de hoje. Olha só, a notícia é a seguinte: as gigantes Impasa e Amage desistem da parceria de 7 bilhões e 500 milhões de reais e, claro, frustram, municípios de Mato Grosso. Alguns municípios já tinham aí, a expectativa de construção de algumas unidades. A exemplo do primeiro município é receber uma fábrica, uma indústria de biocombustível, que seria a cidade de Rondonópolis. Depois algumas outras cidades do estado de Mato Grosso também tinham a expectativa de receber plantas das duas, que seria o que chama-se de joint venture, que é uma junção das duas, para montar uma empresa só. E a nota, inclusive foram 2 notas divulgadas, porém com o mesmo conteúdo. O texto das 2 notas é o mesmo. Se a gente tiver aí, inclusive, Paulo, para a gente mostrar para o nosso telespectador o que diz a nota entre as 2 empresas, qualquer uma das duas, as duas têm exatamente o mesmo texto, o que muda é só a publicação, que tem o nome de cada uma delas, Olha aí no caso, então, vamos ler da Amage, só então reiterando, o texto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. A Amage e a Impasa informam aos públicos de interesse e ao mercado em geral que, de comum acordo, decidiram encerrar as tratativas para a formação dessa joint venture voltada à produção de etanol de milho. A decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que possuem visões distintas quanto à estrutura e à governança do projeto, optando por seguir caminhos próprios neste momento. O processo foi concluído de forma transparente, colaborativa e com total alinhamento aos princípios da boa governança corporativa. As companhias reafirmam o respeito e admiração mútua e permanecerão abertas a avaliar futuras oportunidades de cooperação em áreas de interesse comum. Amigos, Paulo, vamos colocar também a outra, só para o pessoal de casa também entender que a nota da Impasa também é a mesma, Mas olha só, o processo foi concluído de forma transparente, aqui a parte que eu quero ali, a segunda estrofe. A decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que possuem visões distintas quanto à estrutura e governança do projeto. Vamos terminar por aí. Daiane, na sua introdução aqui sobre esse assunto, você falou também da surpresa da junção entre elas. Eu também estava me perguntando, justamente por conta desse parágrafo aí, a decisão foi tomada após ambas as empresas concluírem que possuem visões distintas quanto à estrutura e à governança do projeto. E aí eu parei para me perguntar, se elas são empresas tão grandes, tão gigantes, eu acho que o planejamento ele está bem, ou deveria estar, ou não sabemos do que se trata, bem atrelado às suas decisões. Então, enxergar que as duas têm visões distintas quanto à estrutura e à governança de projetos depois do anúncio de uma aliança, para mim não me convence. Para você convence? A gente sabe que essas empresas, empresas já muito estruturadas, elas têm já as compliances, que já delimitam, as visões, perspectiva, valores e tantas outras coisas que já estão pré-determinadas, contratualmente. Então, assim, é uma surpresa no sentido de que para eles fazerem um tipo de anúncio desse, eles já estudaram a estrutura, já conhecem as normas, já conhecem as regras e visões. Um ponto que eu comentei, que a minha surpresa maior foi quando eles anunciaram a junção. Porque, para mim, a Impasa e a Amage têm posturas e identidades opostas. Eu acho a Impasa uma empresa muito neutra. Ela não se envolve em aspectos políticos. Você quase não vê o pessoal da Impasa dando entrevista. Eles são muito discretos e tentam talvez não se envolverem.
A gente está entrando, posso estar falando aqui uma opinião que não seja a real, é só uma opinião pessoal mesmo, mas a gente está entrando num ano político. Daqui a um ano a gente tem eleições presidenciais, e a gente sabe que a Maggi, a família Maggi, ela é muito envolvida com questões políticas. E, inclusive, o seu Maggi, né, ele tem uma predileção e ele tem já um viés político voltado ao PT, que é o atual governo. E isso nem sempre tem um viés muito positivo, principalmente para o setor do agronegócio, né? Então, o Maggi mesmo já deu algumas entrevistas, já falou sobre isso, e agora reacendeu. Esses dias atrás, eu vi uma entrevista dele falando que muitas pessoas o procuraram para assumir a governança do Estado. E quando a gente fala em junções, né, acaba que afeta, né, as empresas diretamente quando é a mesma coisa que a sua família se envolver na política. Acaba afetando os negócios, todo mundo fica sabendo. Acaba que tem, muitas vezes, esse tipo de empresa que tem uma consideração política, na sua estrutura, ela já inclui, né, um pagamento de um determinado político para fazer propaganda política, ou para fazer propaganda da sua empresa, ou da sua pessoa, como marketing pessoal, com viés político. Então, são visões assim que acabam, muitas vezes, conflitantes. E a gente tem visto que nessas últimas semanas, o senhor Blairo Maggi, ele tem dado entrevistas nesse sentido de governança. Então, isso pode também incomodar aquela outra empresa que não tem essa postura política e muitas vezes também não concorda, né? E quando a gente fala ali em governança, um outro aspecto que muitas vezes a gente deixa para ver em cima da hora, mas é um fator importante. Governança é quem manda. E quando a gente está unindo, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de quem vai ser o detentor da decisão final, porque são duas que mandavam e agora uma só. Então, um vai ter que ceder, né? Em governança, se eles estão com problemas de governança, certamente não chegaram num delimitador comum. E já nesse aspecto todo de governança, quem vai mandar, quais serão, né, as destinações de lucros, investimentos, patrocínios, muitas vezes doações. Então, pode ser que eles não tenham entrado num consenso. Mas o que a gente sabe é que a Maggi e a Impasa, elas têm uma capacidade distinta, né, com relação ao negócio. A Maggi não tem nenhuma empresa produtora ali de etanol e também a Impasa não tem essa tecnologia toda com logística que a Maggi tem. Então, a união delas com certeza seria favorável para elas. O seu Bianco trouxe um aspecto muito legal aqui que talvez para o produtor não fosse tão interessante, né? Porque quando a gente junta, né, as empresas, elas ficam maior, elas têm um poder de mercado muito maior. Eu já acredito que a Impasa já tem um grande domínio sobre precificação aqui no nosso mercado. Imagine se unir com a Maggi, né? Então, provavelmente para o produtor rural seria algo que a precificação seria muito baseada com a deles. Na formação deles seria certamente eles que definiriam preços muitas vezes. E isso para o produtor rural acaba que fica cheirando assim um cartel. A gente tem essa impressão que não seria tão boa para o produtor. Mas aqui que a gente tem que deixar claro é que eles vão acabar com a parceria, mas a Maggi vai tocar o projeto. Não de forma tão grande como era antes, mas ela pretende dar continuidade ao negócio. Existe a expectativa, né, dela continuar, já tem aí expectativas de que ela vá dar continuidade, pelo menos a esse primeiro projeto, inicialmente, de Rondonópolis, com 2 bilhões e meio de reais. E, seu Bianco, do anúncio da junção entre elas até o anúncio do encerramento dos negócios foram 45 dias. Sua opinião, ela está de acordo com o que a Daiane acabou de explanar por aqui também?
Estou de acordo e estou achando que eles gastaram um bom dinheiro desnecessariamente, né? Porque fizeram pesquisas, tentaram reuniões, gastaram dinheiro e tempo, né? Daiane também falou o tema do cartel, né? Talvez esse possa ser um grande motivo também deles terem deixado de se unirem, porque está tendo a Biov, vamos dizer, todo mundo sabe, né? A Biov tem esse problema de que o governo do estado está contra esse grupo de empresas. Dentro dessa Biov está a MAGE. Então, dessa maneira, acho eu que pode ser que a Impasa também poderia ser prejudicada. Dessa maneira, penso eu que ter sido um dos motivos deles não terem ou terem deixado de fazer essa união. O bom da gente saber é que o produtor talvez tenha um pouquinho mais de poderio na venda do seu produto. Para quem, só para a gente exemplificar um pouco melhor, a Impasa foi a primeira indústria da América Latina a produzir etanol do milho. Ela começou com 2 indústrias no Paraguai, depois ela veio, a primeira indústria no Brasil foi essa de Sinop, que hoje é a maior do mundo, depois se instalou também em Nova Mutum, e assim foi. E hoje ela está em Balsas, no Maranhão, ela está em Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem inúmeras empresas. O mercado está aberto e aí, vamos dizer, cada uma delas pode acrescentar. Quanto à MAGE também, a família MAGE vem de produção de grãos, e hoje a MAGE é uma potência. Se juntassem as duas, o que aconteceria? Iria se usar a tecnologia da Impasa, iria se usar os meios de comercialização e da própria da MAGE. O que a MAGE tem? A MAGE tem inúmeros silos e secadores que recebem muita produção de todo mundo. São mais de 5.000 produtores rurais que entregam milho para a MAGE. Dentro desse grupo, dentro disso daí, ela tem transportes. Hoje, a família MAGE também adquiriu, né, esses dias até a doutora Daiane citou, né, adquiriu inúmeros navios para ir para o transporte fluvial para transatlânticos, né, e eles têm muito transporte também de barcaças. Então, a MAGE tem muito desse... Ela tem produção própria também de milho. Essa união das duas fariam com que as duas se unissem e não fossem concorrentes. Dessa maneira, elas vão cada uma ter a sua vida própria. Penso eu que espaço tem para todos. Tanto esses estudos de viabilidade, que eles tinham 3 estudos, se não me engano, de viabilidade, que é como você citou, Rondonópolis, Campo Novo do Parecis e Querência, são cidades de produção altíssima de milho. Então, todas essas cidades, elas têm muito poderio, tem muita matéria-prima, que é o milho, e automaticamente vai ter muita condição, e o Brasil se estende muito para você ter muita produção do etanol. Qual é o problema, no meu entender, com esse crescimento muito grande da produção do etanol? É o DDG, é o subproduto, para quem não conhece, é o subproduto do milho. O que sobra na moagem no milho é o DDG, que isso serve para quê? Para alimentação principalmente de animais. Porém, o DDG, ele tem um custo muito alto de secagem. Se você for comercializar ele nos primeiros dias, ele é muito viável em 3 dias, porém o transporte é muito complicado. O custo de transporte é elevado. Para você transportar ou para você exportar, como se fosse para a China, tem que ser o seco, que daí o seco tem um custo mais elevado de secagem. Porém, sempre se dá um jeito quando você tem produções altíssimas assim. Eu quis trazer também esse debate aqui, porque eu acho que a informação por si só, solta, acho que ela pode levar a um entendimento errado de muita gente, né? Então, Impasa e a MAGE desistem de parceria. E aí, acho que
informação começa a rolar um pelo outro, um diz que me disse, acredito que talvez seja assim que aconteça, né, entre quem talvez não tenha acesso à informação. Mas é por isso que eu quis trazer por aqui. Aí eu volto para o seu Bianco, a gente deve descartar, né, porque o que a gente fala diariamente por aqui de um setor cada vez mais pujante, que é o do etanol de milho, continua a todo vapor. A doutora Daiane já comentou e corretamente que deve ter sido maior de problemas de quem é que vai administrar, quem é... isso teria um corpo docente, umas pessoas lá queriam... A definição sempre é de um conjunto de pessoas. Porém, nessa composição de um conjunto de pessoas, que haveria um cacique, vamos dizer assim, um chefe. Talvez não tenham chegado num denominador comum nesse chefão. Talvez, para mim, no meu entender, só pode ser isso, porque de outra maneira não posso acreditar que possa haver. O mercado, Jossan, ele está aberto e em expansão, cada vez mais pessoas indo para esse lado do etanol, quanto mais o próprio Brasil defendendo de que é renovável, que beneficia produtores, que, né, tantas vantagens em contrapartida do petróleo, que é fóssil. Então, isso o mercado tem espetacularmente muito espaço. Daiane Kirnev, para encerrar esse assunto. Jossan, a gente sabe que seria com certeza uma vantagem econômica, mas o seu Bianco trouxe uma palavra ali que eu lembrei de uma frase: é muito cacife às vezes para pouco índio, né? Cacique para pouco índio. Então, essa questão de governança também é algo que é importante, né? E também, eu acho que o ponto mais importante ali que acaba pesando é a participação política, porque eu não vejo a Impasa como uma empresa que gosta de se envolver em matéria ou virar noticiário, e a MAGE está aí à frente da Biov, né, com essa ação que até eles moveram para manter a moratória da soja. Então, são temas e são posições bem polêmicas, e às vezes a postura da empresa não é aquela, né? Não tem a mesma visão e acaba sendo conflituoso. E quando você escolhe alguém de governança, muitas vezes ele tem que ter a mesma visão. E eu vejo que eles têm uns aspectos bem diferentes, principalmente políticos. A gente pode notar aí pelas notícias, né, e pela mídia. Muito bem. Posso só queria acrescentar, Jossan. Pode ir. Sobre a Biov, né, a Impasa com certeza tem também benefícios governamentais do estado do Mato Grosso. E se ela estivesse junto com a MAGE, e com certeza até o ano que vem vai ser decretado que a Biov ali usou como um cartel, ela teria e temeria que poderia ela também perder esses incentivos fiscais. Então, isso seria muito conflitante para ela e de muito prejuízo para ela. Muita análise ainda para ser feita, hein? Talvez você vai ter informação que vai rolar por aí, Daiane, no decorrer do tempo. Justamente isso que o Bianco falou faz bastante sentido, né? A gente tem uma ação já no CAD que analisa essa formação de cartel, em que a Biov faz parte pela MAGE, né? Então, a junção deles, será que não configuraria que a Impasa é conivente desse tipo de ação? E, de acordo com a lei do Catani, né, quem faz parte da moratória e desses acordos que são regulatórios de mercado acaba perdendo incentivos fiscais do estado de Mato Grosso. Então, certamente, a Impasa também pode ter pensado ou se socorrido a esse tipo de informação. Vamos ver se alguma hora a gente descobre mais informações a respeito desse assunto. Seu Bianco, quer falar mais alguma coisa? Não, pode seguir, José. Beleza. Então pronto, eu vou fazer um intervalo comercial.
Daqui a pouquinho eu chamo vocês, tá? Vamos fazer uma pausa aqui. No próximo bloco a gente continua falando sobre combustíveis, né? Que a gente está falando no final das contas sobre combustíveis, e a gente vai falar sobre o Brasil, que anunciou que quer quadruplicar os combustíveis sustentáveis. Vamos falar sobre essa proposta já já. O nosso intervalo é rápido, a gente já volta.